JM1 de volta e hoje na terceira reportagem da série Vencendo o Câncer, nós vamos focar no atendimento humanizado, que tem ganhado espaço cada vez maior nos hospitais e clínicas do Maranhão. Compreendendo as dores físicas e psicológicas dos pacientes, os profissionais de saúde conseguem melhorar a resposta à doença. E essa formação humanizada começa ainda na sala de aula, onde estão os futuros médicos. Como atender uma paciente com suspeita ou diagnóstico confirmado de câncer de mama? Para responder essa pergunta, reunimos um grupo de estudantes de medicina. Além de serem aspirantes a médicos, todos eles já foram e ainda são pacientes. E apesar do pouco tempo de curso, se empenham em potencializar a sensibilidade. Naturalmente, o ambiente hospitalar já é um ambiente em que o paciente chega com uma fragilidade. Ele já vai chegar precisando de ajuda. E o papel do médico é justamente esse. É de fornecer um apoio, não apenas um apoio com seu conhecimento, mas um apoio moral ao paciente. Existem vários estudos que mostram que quando o paciente está realmente engajado com aquilo que está sendo proposto para o tratamento, a gente tem notórios avanços. Eu creio que de diferencial é tratar o paciente não como um enfermo, mas como uma pessoa mesmo, um ser humano. Uma enfermidade ela vai muito além de uma simples patologia, porque o nosso corpo é um sistema. Ele funciona igual, ele precisa estar em homeostase, precisa estar em um equilíbrio para tudo estar bem. Quando a gente fala do ser humano, a gente não fala só do físico. A gente fala do mental, a gente fala do psíquico, a gente fala do espiritual. A gente trata como um todo. Para além do conhecimento técnico, a intenção aqui é desenvolver habilidades que proporcionem tratamento humanizado. Aliás, esse é um novo conceito da medicina atual. A gente trabalha o nosso estudante para que ele seja competente tecnicamente, mas que ele seja sensível relacionalmente, ele saiba trabalhar em equipe, respeitando os outros componentes da equipe, e ele tenha profundo sentimento de compaixão pela população que ele atende. Eu gosto muito dessa palavra, porque compaixão tem paixão no meio, a pessoa não pode ser indiferente. Ela tem que buscar empatia, ela tem que procurar compreender a situação do outro, e a humanização passa por isso. Você tentar se colocar também no lugar do outro, para antecipar e poder compreender um pouco melhor as suas reações. Os cursos de medicina no Brasil seguem diretrizes curriculares nacionais de 2014. A base para elaborar formas de aprendizagem que rompem com a frieza na relação médico-paciente. E a pandemia evidenciou ainda mais essa necessidade de aproximação. Eu acho que a política de humanização ela veio para ficar. A gente precisa compreender que a maior parte das insatisfações que pacientes têm com médicos não é nem técnica, é humana. É da pouca atenção, da certa indiferença com que foram abordadas as situações, da falta de sensibilidade. Então a gente está trabalhando muito na formação de uma geração diferente, a gente já vê nos últimos anos avanços significativos nesse sentido. Da academia para esse hospital filantrópico de São Luís conveniado ao SUS. O Aldenor Abelo recebe pessoas da capital e do interior com câncer. O passo a passo do tratamento do câncer de mama não é fácil. Nessa caminhada, quanto mais apoio a paciente tiver, maiores as chances dela se sentir motivada a lutar contra a doença. É aí que o menor gesto de carinho ou respeito pode servir de lembrete do que está escrito aqui nessa parede. Nunca duvide da sua força. Para despertar essa força, além da mensagem positiva, atendimento humanizado e linguagem adequada. Esse acolhimento envolve uma série de fatores. Um dos fatores que eu aplico primeiro é perguntar qual a profissão da paciente e da acompanhante. Porque sabendo a profissão delas, eu consigo saber que tipo de linguagem vai chegar até elas. Então eu não posso usar linguagem técnica para uma pessoa que é analfabeta. Eu não posso usar a palavra carcinoma para dizer que ela tem um câncer da mama, porque ela não vai entender o que é isso. Então, começa por usar uma linguagem, tentar desenvolver a empatia a partir dessa linguagem que a gente estabelece na consulta, para que ela comece a se sentir dona do seu diagnóstico e que ela não seja só levada e trazida como uma pessoa que não tem vontade. São 16 anos de profissão e uma motivação pessoal que antecede a ênfase nessa formação humanística. Assim, eu sou filho de lavrador, eu sou filho de professor, eu estudei escola pública, então eu tenho o dever
comigo mesmo, com a sociedade, de devolver de alguma forma tudo que o Estado investiu em mim. Quando um paciente ou uma paciente sua se recupera, consegue superar a fase do tratamento e até mesmo ficar curado? Pois é, essa é a maior conquista, porque infelizmente a gente trata com doenças que são muito agressivas, muitas das vezes em estágios avançados. Esse, por exemplo, foi uma característica da pandemia. A gente tinha tumores avançados sendo diagnosticados e agora eles estão sendo diagnosticados em fases ainda mais avançadas. Então, na maioria das vezes a gente faz tratamento paliativo, que é sem intenção de cura, mas vez por outra a gente consegue dar alta. E essa sensação de, essa alegria que tu compartilha com alguém que sai vibrando porque recebeu alta e está curado é maravilhoso. Na reportagem de amanhã, nós vamos falar dos procedimentos de retirada e reconstrução da mama, que são feitos pelo SUS de graça no Maranhão.